Muito bem. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir aos seus anciãos. Vamos relembrar a história de José. Antes de ele chegar a ser o magnífico reitor da Universidade do Egito, olha ali, ó, ele foi ser o professor dos professores universitários. Ele chegou no Egito como escravo, você se lembra disso? Mas antes dele ser escravo, ele morava num lugar onde ele tinha de tudo. Ele era o filho preferido de um dos caras mais ricos daquela região. Sabe, o pai dele tinha muito dinheiro. Se fosse hoje, vamos dizer que o pai dele só ia andar de Ferrari, de Jaguar. Era um cara muito rico. Não porque o pai dele não faliu. Era um cara muito rico. Só que ele tinha um defeito de caráter muito grande. Por ele ser mimadinho, ele era o fofoqueiro, o irmão fofoqueiro. Assim, você falando do seu irmão mais velho, entende? Ou o seu irmãozinho mais novo te entregando. Ele era esse cara. Outra coisa que ele tinha de defeito de caráter, ele achava que ele era o santo, o resto era pecador. Se é do meu padrão, está no céu. Se não é do meu padrão, vai para o inferno. Ele era egoísta, ele era cheio de si. E aí os irmãos dele gostavam tanto dele que falaram: vamos te dar uma oportunidade de ser feliz. Ó, vai embora. Sabe, uma vez eu visitei o Museu do Escravo lá em Minas Gerais, na cidade de Belo Vale, e eu conheci o que são grilhões. A minha mulher até fotografou eu com eles no pé. É um negócio legal. Pensa assim, você tem umas algemas no pé, uma corrente entre um pé e outro, e algemas na mão. Então você fica nessa posição, assim, algemado. Experimente ficar nessa posição, não estando algemado, por 1 minuto. Agora imagina, 1 dia, 2, super legal isso, não é? Um tremendo alongamento, né, professor de educação física? Um tremendo alongamento. Não, quem estaria é a professora. E aí você imagine o sofrimento desse José no Egito. Nós estamos falando sobre pessoas comuns, vidas do quê? Antes dele ir para o Egito, a vida dele era extraordinária? Era medíocre. O que é que fez a mudança na vida desse moço? À medida que ele foi caminhando para o Egito, eu não sei se ele foi numa montaria, se ele foi a pé, eu não sei disso. Ele foi decidindo conversar com Deus, igual você fez ontem. E quando ele chegou naquela manhã no mercado de escravos, ele já era um homem transformado. Sabe, José teve 5 senhores depois que saiu de casa. Os ismaelitas, os caras que compraram eles, o dono do mercado de escravos, depois ele teve o Potifar, depois o dono da cadeia onde ele foi preso, e por último o faraó. A gente pode dizer que José era escravo no Egito, mas eu quero dizer uma coisa contrária a tudo isso. José não era escravo no Egito. José era escravo em casa, porque a escravidão dele estava aqui, a escravidão de um ser humano está aqui, ó. E José escolheu servir a Deus e ser feliz com Deus. Para dizer que José era um cara burro, sem vontade de estudar, ele aprendeu 4 línguas, e eu já vou dizer sobre isso. Ele aprendeu administração, aprendeu economia, aprendeu arte de agronomia. Para dizer que ele não sabia nada, ele sabia essas coisas. Só que o pai de José não estava lá, ele era escravo, ele não podia pagar nem um cursinho. Quando ele chegou lá, tinha algumas coisas contra ele. Primeiro, ele era jovem, era quase crime ser jovem naquele tempo. Segundo, que ele veio do deserto, ele era um semita, ele tinha cheiro de ovelha. Os caras nunca iam colocar ele para lavar banheiro de gente, ele ia lavar banheiro de vaca. Mas imagina quando disseram para ele, quando ele chegou lá, ele era o escravo mandado até pelo pior escravo de lá. Ele era o último que chegou.
Ele era aprendiz de auxiliar, de assistente, de ajudante geral, júnior 2 em treinamento. Ele era esse cara. Todo mundo mandava nele, até o cachorro do faraó, do Potifar, mandava nele. Agora chega o José lá e o cara diz assim: escuta aqui, ó, semita, vai lá cuidar do curral. Agora imagina de tarde a hora que esse cara chegou. Por que eu posso imaginar essas coisas? Porque 10 anos depois ele era o principal da casa do Potifar. O camarada chega no final daquela primeira tarde lá e ele vê tábuas repregadas, ele vê água fresca separada, alimentos separados, animais bem cuidados. E a cada coisa que se colocava na mão do José para fazer, ele não dizia, que saco. Não, ele dizia assim, oportunidade de aprender. Vamos abrir um parênteses aqui. Quando sua mãe manda você lavar o banheiro, ao invés de você reclamar, faça com alegria, diga, tenha uma oportunidade de aprender. Isso chama organização, sistema e método. O cara paga caro para fazer isso na faculdade, sua mãe dá de graça para você em casa. Vamos fazer um exemplo rápido, vamos aqui lavar louça. Desse lado aqui não precisa porque todo mundo lava louça, todo mundo sabe fazer, então vamos aqui. Vamos lá. Você, seu pai, sua mãe e seus 9 irmãos acabaram de almoçar. A vovó e a titia estavam lá também. Aí a sua mãe diz assim, vai lavar louça. Para você não sentir saudade da mamãe e escapar da cozinha, ela trancou a cozinha para você. Então você tem lá aquele monte de coisa jogado na pia. Pratos, talheres, panelas, os plásticos, aquela coisa. Imagina a situação. Vamos falar de organização, sistema e métodos aqui. Primeira coisa a ser lavada são as mais gordurosas ou as menos gordurosas? As menos gordurosas. E aí você entra na pia e já vai lavando de qualquer jeito tudo que está pela frente? Tem que organizar, muito bem. Qual é a primeira coisa? Depois que você separa copos, talheres, pratos, plásticos, qual é a coisa menos gordurosa na mesa? Na pia. Os copos. Lavamos os copos. Depois, pratos, depois talheres. E aí os plásticos e panelas. Plásticos têm menos gordura. Aí você já terminou de fazer isso, agora qual é a próxima coisa a fazer? Secar e guardar. O que mais? Se mandar na cozinha. E o fogão? E o chão? A sua mãe, lembra-se que a sua mãe trancou a cozinha para você não sentir saudade dela antes do tempo. E aí a sua mãe entra na cozinha e vê aquela cozinha super organizada, super bem lavada. Ela não vai precisar mandar você lavar de novo. Porque às vezes a mãe fica tão feliz com o que a gente lava que ela fala, vamos ver como é que ele lava para aprender, e manda a gente lavar de novo. Eu já lavei louça 2, 3 vezes quando era jovem, é muito legal. Você já lavou louça, meu diretor? Sua mãe também queria te ensinar sistemas e métodos. Tá vendo? Aprendeu com o pai. Meu pai exigiu que eu aprendesse a lavar, passar, cozinhar, costurar. Meu pai era super legal. Muito bem. O José aproveitou essas situações todas. O José aproveitou para aprender isso e a mente dele ficou organizada, ficou com método. Ele fazia a coisa seguindo cada passo um passo. E é por isso que o José, que tinha uma vida de experiência com Deus, se tornou uma pessoa extraordinária. Daí você precisa fazer a mesma coisa, aproveitar as oportunidades, permitir que Deus toque a sua vida. Daí a nossa experiência de conversar com Deus que fizemos ontem. Quantos conseguiram conversar com Deus pelo menos 20 minutos? Muito bem, alguns conseguiram. Quantos tiveram problema de tentação, a vontade, ou até quando viram já estavam pedindo? Muito bem. Quando você estava conversando com Deus ontem, aconteceu de você estar conversando com Deus e de repente passou o caminhão do gás, o gato miou, a criança caiu, a sua mãe falou alto. Aconteceu alguma coisa assim?
Distraiu a atenção? Aconteceu com alguém, quando estava conversando com Deus, de dar um branco? Fala aí, o que eu estava falando? Aconteceu com alguém? Aconteceu com alguém de acabar o assunto? Muito bem. Como é que a gente trata isso? Hoje vamos fazer de novo. Hoje ainda não está permitido pedir e agradecer. Por favor, deixar fazer isso lá no final. Você vai conversar de novo com Deus 20 minutos. E se passar o caminhão do gás, você vai dizer assim, ó Senhor, estamos aqui conversando, e o caminhão do gás está passando, será que minha mãe comprou? Sei lá. Pega o caminhão do gás e põe dentro da conversa com Deus. Não pode parar de falar. Se você estiver conversando com Deus e dá um branco, o que você faz quando você está conversando com um amigo e dá um branco? Você pergunta o que aconteceu, fala assim, onde é que a gente estava? Não é? Você vai falar para Deus, Deus, onde é que a gente estava? Ou então você continua outro assunto e volta nesse quando lembrar. O que mais? Você acabou o assunto. Olha aqui. Acabou o assunto. Você conta de novo. Só que agora com detalhes. Eu recebi aqui uma experiência que aconteceu ontem. Está documentado, gente. Ninguém está inventando nada. Olha que legal. Vocês receberam um papelzinho desse. Conta lá a sua experiência. Quando eu comecei a orar, orei por 20 minutos. Eu nem tinha chegado à metade do meu dia. Então prolonguei. Quando eu vi, já tinha passado 1h30 de oração. E aí eu finalizei com um amém. Na hora de dormir, eu dormi como nunca tinha dormido antes. Porque eu ouvi alguém me dizendo, durma, pois eu te protejo. Achei que era um sonho, mas também senti uma mão no ombro. Alguém já teve uma experiência com Deus, e você pode ter também. Esse José tinha. O que fez dele uma pessoa extraordinária foi que ele e Deus andavam juntos. Ele entendia uma coisa que eu vou mostrar para você agora. Presta atenção numa coisa que eu vou mostrar para você agora. Sabe, essa aqui é a linha da história desde sempre e para sempre. Eu parei ali no final, na volta de Jesus, ali é a volta de Jesus. Ninguém sabe quando é. Eu parei a história ali, mas a gente vai voltar um pouco na história. Aqui é o dia de hoje. Ali, é o ano que você nasceu, o ano de 1500 que você nasceu. Cabral estava chegando aqui e você estava nascendo. Ali é o dia, em que Jesus morreu por você. Nós estamos voltando no tempo. Deus está criando Adão. Deus está criando a terra. Deus está criando o primeiro anjo. Deus criou o primeiro átomo ali. O que tinha criado antes de Deus criar o primeiro átomo? Só Deus, mas ele não estava criado, ele já existia. Então aqui atrás, aqui onde eu estou passando, não tinha nada criado. Pergunta: Deus sabe tudo o que vai acontecer antes de acontecer? Deus já sabia que você aqui, estamos falando de você. Desde esse dia até esse dia, Deus sabia tudo o que você vai fazer? Sabe aquelas coisas, aqueles seus podres lá? Deus sabia dos seus podres ali? Se eu desse para você um dinheiro e dissesse assim, vamos comprar um carro, mas esse carro, quando a gente comprar, ele vai ser roubado, a gente vai perder o carro e o dinheiro. Você ia comprar o carro? Vamos montar uma padaria e ela vai falir, vamos perder o dinheiro e ainda vamos para a cadeia. Quando Deus estava aqui atrás, cadê? O que aconteceu aqui? Eu não sei o que eu fiz aqui. Esses caras que não sabem usar computador é um problema. Aqui atrás,
Deus já estava vendo você aqui, vendo tudo que você ia aprontar, de bom e de ruim. Sabe o que é mais interessante? Se Deus quisesse matar você antes de te criar, ninguém nunca ia saber. Porque, ó, era só aqui, ó, na noite em que o seu pai e sua mãe fizeram você, Deus fazia atrasar 1 minuto o namoro deles. Trocar a sua avó. Pronto. Cadê você? Você nem aparecia, mas Deus já te conhecia. A Bíblia diz, num livro chamado Efésios, no capítulo 1, verso 4, que antes de Deus criar tudo, Ele já queria você. Deus já sabia quem era você, como ia se chamar, que seria um rapaz ou uma moça. Deus já sabia tudo a seu respeito. E aqui atrás, Deus escolheu você. Sabe, pastor Rogério, Deus sabia que você ia ser o pastor Rogério nessa escola, aqui atrás, ó. E Ele não desistiu de você. Sabe que coisa interessante? Antes de pensar em matar você, sabe o que Ele fez? Apocalipse 13, verso 8, diz que Ele morreu por você. E Ele morreu aqui, ó, antes da fundação do mundo. Deus te ama tanto, que ao invés de matar você, Ele morreu por você. Que coisa interessante, não é? Já pensou nisso? E esse Deus que tem todo esse amor e todo esse poder, Ele quer ser seu amigo. Deus quer ser seu amigo. Deus quer que você conte as coisas para Ele poder contar coisas para você. Daí você vai precisar continuar conversando com Deus. Igual você conversa com um amigo. Deus quer que você converse com Ele. Então, no exercício que vamos fazer hoje, nós vamos para casa e vamos conversar com Deus. Quanto tempo? 20 minutos. Quantos pedidos pode fazer nesses 20 minutos? Nenhum. Quantos agradecimentos? Nenhum. Você vai conversar com Jesus e vai contar para Ele as coisas todas que você queira contar. A colega aqui que escreveu, ela contou o dia dela para Deus. E ela entendeu o amor de Deus falando para ela, vou cuidar de você. Pode dormir. Você precisa conversar com Jesus. Vai conversar com Ele 20 minutos, não vai pedir, não vai agradecer. Você vai estar olhando para o céu e conversar com Ele em voz audível. Por que é em voz audível? Porque assim você não perde a concentração. Tem gente ali conversando com gente daqui, porque tem gente daqui olhando para lá. Você vai conversar com Deus em voz audível, porque você não perde a concentração. Olhando para o céu, imaginando Deus olhando para você. E você vai dizer assim, sabe, Senhor Jesus, eu quero falar com o Senhor do meu cachorrinho que está ali latindo, triste. Senhor, eu quero falar da minha avó que está ali fazendo um bolinho gostoso, eu já vou comer. Senhor, eu quero falar com o Senhor de matemática. Eu entendi finalmente aquilo que a professora ensinou. Professor, Deus, eu quero contar para ele. Você conta para Deus. Ai Deus, olha, eu furei o pé hoje. Olha, o prego está me enferrujado. Também largaram aquele prego na rua. Conta as coisas para Deus. Conta nos detalhes das coisas. Você e Deus precisam conversar. Aí alguém diz assim, mas eu conversei e não falou nada comigo. Tudo bem. Deus não precisa falar toda hora, mas você vai treinando e conversando. A amiga aqui já teve uma experiência. Alguns de vocês talvez já tenham escrito experiência que eu vou ler depois. Mas eu preciso que você fale com Deus. José tomava todo o tempo dele falando com Deus. Um dia ele foi parar injustamente na cadeia. E ele podia ter dito assim, ah Deus, cadê você? Eu fui fiel esse tempo todo, não valeu de nada. Mas não, ele era tão amigo de Deus, que ele falou, tá bom, é para trabalhar na cadeia, para ajudar os outros, então vamos para lá. A amizade é tão grande que você vai para o seu amigo onde ele for. Quantas vezes você não vai parar na sala do Volney? Cadê o Volney? Quantas vezes não vai parar na sala dele só porque você e seu amigo combinaram fazer uma bobagem?
né? Tem uns campeões. Eu, quando era vice-diretor, eu tinha uns alunos que eram campeões. Eles sempre sabiam quantos azulejos tinha na minha sala. Aqui eu não sei se alguém sabe. Tem gente que conhece, não fala, quietinho. Aqui não tem, nessa escola não tem gente que vai no vice-diretor. Vai lá só para dizer bom dia. Fala isso. Tem escola por aí que os alunos adoram a sala do vice-diretor, mas aqui não, né? Aqui eles gostam da sala do pastor. Vamos lá, Mauro? Preste atenção. Você às vezes apronta porque você está com amigos e você fala, estamos juntos nessa. Então você tem que ser tão amigo de Deus para você falar para Deus, estamos juntos nessa. Vamos caminhar juntos. E sabe o que vai acontecer? 20 minutos vai ser pouco, como foi pouco para a colega. E tem gente que conversa o dia inteiro com Deus, dirigindo, andando no trem, caminhando pela rua. Aí você fala assim, que mico falar sozinho na rua. Hoje existe uma coisa que antigamente não podia fazer. Você pega o fone de ouvido, põe no ouvido, esconde ele aqui dentro, pronto. Você pode falar sozinho à vontade na rua que ninguém mais vai rir de você. Converse com Deus. Busque ter essa experiência de ser amigo ou amiga de Deus e você vai ver resultados maravilhosos, porque quando Deus toca na vida de uma pessoa, como Ele tocou na vida de José, ela passa a ser uma pessoa comum, mas ter uma vida extraordinária. Olha que exemplos. Quantos escravos não chegaram naquela manhã no mercado de escravos? Mas você conhece a história de quantos? Quantos daqueles escravos viraram governadores do Egito, a ponto de serem até instrutores dos professores da universidade? Se tornou o reitor da universidade. Deus tem planos para você. Deus quer que você alcance o sucesso. E Deus quer que você vá mais longe do que o lugar que você pensou em chegar. Ele fala isso na Bíblia. Ele diz, o que eu penso para você é muito mais do que o que você pensa. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês que está no Salmo 103, verso 18. Olha lá o que está escrito no Salmo 103, verso 18. Ele vai pôr para a gente. Salmo 103, 18. Deus quer dar coisas para você maiores do que as coisas que você quer ter, mais legais, mas tem ali um negócio que se você não acreditar não dá certo. Salmo 103, 18. Esse eu não tinha combinado com ele, peguei ele de surpresa. Sempre tem um cara chato que pega o professor de informática de surpresa. Ainda bem que sou eu, né? Ainda bem que sou eu. Enquanto ele pega lá, eu quero parabenizar vocês pelo comportamento. Tá bom, parabéns. Bom mesmo. Sem aplauso. Vocês gostam muito de bater palma, não precisa. Não. Aí eu estou pedindo para não bater, tem sempre alguém que quer estragar a festa. Sempre um fim de festa. Olha lá. Olha a promessa de Deus. Sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para quê? Os amigos de Deus cumprem as regras. Porque eles sabem que cumprir as regras vai ajudá-los a crescer. Deus ajuda todo mundo, mas Ele quer que os filhos dele sejam tão amigos dele, para Ele mimar os filhos. Tipo assim, o seu pai ajuda os meninos e as meninas que pedirem ajuda, mas para você Ele dá o tênis bom. Deus quer fazer isso com você. Quer que você e Ele caminhem juntos. Por favor, acredite nisso. Você precisa conversar com Jesus. Então, revisando rápido, precisamos ser amigos de Jesus, porque Ele quer transformar minha vida de comum, medíocre, numa vida extraordinária. Daí eu vou conversar com Jesus hoje por quanto tempo? 20 minutos ou mais, em voz audível e de olho aberto, sem pedir e sem agradecer. Quando aparecer as coisas para distraírem a minha mente, o caminhão do gás, o homem do peixe, a criança que cai, eu vou pegar isso e colocar dentro da conversa. Quando eu der um branco, eu vou falar, deu um branco, mas você estava falando do que mesmo? Se eu não lembrar, eu vou com outro assunto, eu não posso parar de falar durante 20 minutos. Se acabar o assunto, o que é para fazer?
falar de novo e contar com mais detalhes. Todo mundo entendeu? Todo mundo lembra? Beleza, então vamos orar agora. Senta direito, corrija a postura, tira o capuz e vamos orar. Corrigir a postura, por favor. Assim que vocês estiverem prontos, a gente ora. Viu? O corredor aqui também. Senhor, obrigado porque o Senhor quer ser nosso amigo, como foi amigo de José e transformar a nossa vida de um escravo medíocre num grande homem que abençoou toda a humanidade de seu tempo. O Senhor quer também fazer coisas grandiosas na nossa vida. E o Senhor está nos dando a oportunidade de nos tornarmos amigos do Senhor, de conhecermos ao Senhor. Senhor, nessa tarde a gente vai conversar de novo mais 20 minutos ou mais tempo com o Senhor. E pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude a preparar a mente, o coração para esta conversa tão agradável, tão fantástica com o Senhor. Pedimos que o Senhor Jesus esteja conosco todos os dias. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez queremos agradecer ao professor Getúlio pela palestra, por essa mensagem tão importante para a nossa vida. Que seu coração possa sair aquecido, retornar para casa, testemunhando aquilo que você aprendeu também com seus familiares. Nós vamos sair de forma organizada.